Bom dia, com alegria e poesia. Bem-vindas, meninas, bem-vinda Sara, bem-vinda Priscila Mendes Gobi. Gobi não, Gobi, não é Priscila? Gente, é com muita alegria que nós iniciamos o nosso Despertar Poético, nessa manhã trazendo uma convidada mais que especial, uma catarinense, a nossa querida Priscila. Mas antes de anunciar, queremos agradecer ao nosso canal Renovando Consciências. Aproveitem, dê um like, compartilhe com os amigos, porque é muito importante esse conteúdo, trazendo a poesia, a essência da criatura humana, o amor, os nossos poemas diversos. E a gratidão se estende aos canais parceiros, a TV Secal, Rai TV, Web Rádio Fraternidade, TV Nave, Sala Virtual de Estudos Espíritas e a outros canais, caso eu tenha esquecido, nossa gratidão. E para darmos início, nós queremos trazer um pouco dessa catarinense, a nossa querida Priscila. Deixa eu achar que eu marquei. Tá. Priscila Mendes Gobi, Priscila Gobi, é catarinense, nascida em Floripa, Santa Catarina, a conhecida Ilha da Magia, onde o aviador, autor dessa antologia aqui, aliás, autor dessa antologia não, gente, por favor, a antologia são vários poetas, autor do Pequeno Príncipe e outros, né? O aviador, autor francês Antoine de Saint-Exupéry fez história. É artista de alma e coração, filha de arquitetos artistas, a arte sempre permeou sua vida. Formou-se em design, comunicação visual, e complementou seus estudos na área ao viver por um período na Austrália. A poesia rebrotou em 2019, que ao se manifestar, demonstrou tamanha força e grandeza de seu ser. O verbo se fez vivo ao realizar sua essência. Mas nós queremos trazer para esse momento, eu marquei, gente, mas eu acho que eu desmarquei. Priscila, seu poema belíssimo que está nessa antologia. Mas então, nós vamos pedir que Sara também traga, né, sua fala, e depois Priscila. E depois, Priscila vai nos falar do seu despertar poético, e também vai nos falar sobre a criatividade positiva. Nossa querida Sarinha, que está ali toda caracterizada, vai também trazer poemas, e depois, Sarinha, depois será com você, viu, Priscila? Fique à vontade, Sara. Bom dia, seja muito bem-vinda, Priscila, né? Eu sou carioca, mas eu moro lá no Paraná, viu? E vou estar em Florianópolis para um casamento no dia, acho que é 19 de novembro, né? Eu vou estar indo embora daqui, eu tenho um casamento, que é de uma menina que é minha filhada, ela mora nos Estados Unidos, mas ela vem casar aqui no Brasil. Aqui não, que aqui é Portugal. Aí no Brasil, ainda estou em Portugal, já estou com a cabeça no Brasil. E embora eu esteja aqui vestida de bruxinha, que vai ter o Dia das Bruxas, né? Nós não devemos esquecer, né? Eu sempre estou frisando, eu acho que a gente soma, não tenho nada, tanto que eu estou aqui caracterizada de bruxinhas, mas eu bato na tecla da gente não esquecer tradições nossas, que é o Saci Pererê, né? O nosso querido Saci, do nosso folclore, o nosso sacizinho. Ele vem aqui, ó, nosso sacizinho de uma perna só. É uma tradição que ela é forte aí na ilha. Não sei se você já ouviu falar. É uma tradição do Pão por Deus, do dia 1º, que o pessoal faz umas rendadinhas aqui, escreve uns versinhos, e tem muito a ver com versos, né? Então, nós não esquecermos dessas tradições tão bonitas. Esses aqui eu estou preparando, que vai ter aqui, tem uma biblioteca aqui, eu vou escrever uns versinhos, que eu tenho que botar uma letra bonitinha, fiquei ontem de madrugada preparando uns pãezinhos por Deus, recortando, porque essas coisas estão sendo
esquecidas, né? Nada contra, tanto que eu estou com a bruxinha aqui, a gente tem que somar, mas a gente não pode deixar que as nossas tradições elas sejam deixadas de lado, né? Existe a importância do nosso trabalho, eu não quero me alongar muito, mas tem uma escritora, a Nix Suzenelli, acho que é assim que se pronuncia, ela escreveu um livro e ela tem um que é a simbologia do corpo e tem um outro que é o negócio do feminino, não me lembro aqui o nome, que ela diz quando você também tira, por exemplo, você impõe a sua fé ao povo, tira aquele ritual deles, você tira os contos, as lendas, é como se você... A língua, né, materna do povo, e a gente vê isso, é como você tivesse... É tão grave, é um assassinato, entende? Como você exterminar com faca, né? Mas, como nós somos todas, eu tenho esse negócio de bruxinha no sentido das mulheres que curam, os bruxos e bruxinhas do bem, que curam, que querem curar através de palavras, através das suas poções do amor. E eu trouxe aqui do meu grimório, uma poesia. No meu grimório, eu escrevo sublimes poções do amor, com a pena no sangue mergulhado e as páginas de lágrimas molhadas por cada irmão sofredor. Bem que eu gostaria de um feitiço do bem lançar e com toda essa guerra acabar, mas escrevo apenas poesia em forma de mágica poção, acendo um incenso sagrado com apenas uma intenção, que a fumaça se eleve, que leve aos céus minha prece e Deus escute a minha oração, que ele aqueça minhas mãos para bálsamos de cura preparar, que minhas palavras se tornem alimento e possa a fome do mundo saciar. Priscila, muito bem-vinda, né, a esse Círculo de Mulheres do Bem, que agora estamos em outubro, é o mês do autocuidado, né? Então, lembremos, né, também de nos autocurar, né? De preparar poções para nós mesmos, porque quando nós estamos bem, nós conseguimos levar o bem para o mundo, né? E muitas vezes nós estamos tão preocupadas também, nós, as que querem mudar o mundo, que esquecemos de nós, não nos autocuidamos, né? Não temos tempo, temos que fazer. E aí, se a gente não cuida, a gente pode ficar doente, e é responsabilidade nossa também cuidar do carrinho-chefe, que Deus também, misericordiosamente, nos deu esse instrumento, e ele deve ser também apreciado. Não ter apego, é muito diferente. Você cuidar, é como você cuidar da sua casa, você cuida do seu carro, não é você ter apego, mas é você ter zelo, carinho, amor e cuidado por um instrumento tão importante para o espírito, que quando ele está encarnado, não tem separação corpo e alma. Quando estamos encarnados, nós somos corpo, alma, espírito, né? Então, somos um só, temos uma unidade, nós não estamos separados. Bem-vinda, Gabi. Agora eu vou deixar para você, que já falei demais, quero ouvir você, Gabi. Gabi, não, Priscila Gobi. Desculpe, Priscila. É Gobi, Priscila Gobi. Imagina. Ai, adorei, Sara, te ver aí de bruxinha. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse círculo de mulheres. E foi um presente mesmo, né? Que receber esse convite para estar aqui com vocês. Então, vamos começar, né? É o despertar poético já. Eu já senti de manhã essa beleza, assim, né? Que eu não costumo acordar tão cedo. E aí senti, assim, esse silêncio, esse lugar realmente sagrado, né? Que é acordar de manhã, assim, sem o movimento das pessoas, da vida mesmo, da cidade, né? Acontecendo. E eu passei por um processo de despertar, né? Que eu acho que é a vida, né? A vida é o despertar. Todo dia é uma oportunidade. E como eu comecei a escrever poesia, eu
desde a minha adolescência, no Centro Espírita, a gente teve um grupo aqui no nosso centro, que depois ele não se sustentou, assim, né? Ele teve um tempo, foram muitos jovens, quando a juventude, né? Eu acho que, sei lá, eu estava até falando eu postei um TBT, que fala, né? Aquele throwback lá no nosso Instagram da casa, e relembrando, conectando todos os meus amigos daquela época, eles são amigos até hoje, assim, né? E a gente tem contatos com a maioria ainda. E aí, falando para eles, eu falei, gente, que legal, né? Era o GEPA, que era o Grupo Espírita Poetas da Alma. E a gente tem logo ainda, tudo. E aí, eu encontrei alguns adesivos aqui, né? Fuçando as minhas coisas. E muitas poesias a gente fazia a várias mãos. Então, isso ficou, assim, registrado dentro de mim daquela época, né? Depois eu meio que isso que passou, assim, esqueci de trabalhar essa coisa tão leve, fluida, que é a escrita intuitiva, né? Que é a escrita do livre criar, para a gente simplesmente se permitir sentar, se conectar com a gente mesmo, dar esse momento sagrado que foi a poesia que você acabou de ler, né, Sara? De você, que eu achei que faz todo sentido, assim, Alida, de se conecta né, com um incenso, com uma vela, e vê essa beleza nas pequenas coisas. E então eu, num momento de dor da minha vida, né, desafiador, de fiar a dor, eu fui convidada a voltar a escrever. E aí foi muito interessante, porque agora eu estou passando num momento aqui que eu perdi meu computador, né? Deu um problema, fiquei sem os meus arquivos. Fiquei, ai meu Deus, vou perder os arquivos, e agora o que vai ser de mim? Né? Que tinha vários arquivos já organizados, poesia. E aí isso gerou assim uma tensão em mim de novo, mas assim, é sobre isso, eu posso escrever mais poesias, né? Não vou, se eu perder essas poesias, elas cumpriram o seu papel. E isso já, assim, também dá aquele calorzinho de o caminho é esse. E aí a primeira poesia que eu escrevi foi a poesia do livro aqui, do Pequeno Príncipe. E essa poesia, ela surgiu, assim, muito fluida, muito solta, no momento, assim, veio de um convite que foi de um artista daqui de Floripa, que ele já ganhou o mundo, que é chamado Tiago Valdi, o nome dele. E ele faz uma arte toda em azul, sempre usando o azul e muito o rosto humano. Assim, me toca muito, sabe, a arte dele. E ele faz, assim, uma realidade na figura humana. E aí ele tinha lá no Instagram na época, e ele começou a ficar em contato com a produtora que eu trabalhava numa produtora de arte, numa galeria de arte. E aí ele foi convidado por uma banda daqui de Floripa, da Magia, que se chama Das Aranha, essa banda. E aí ele foi convidado para fazer cada música desse CD dessa banda, que foi lançada, né, esse álbum, que chama CD, álbum, hoje em dia a gente está com tudo aí na internet, para a gente pegar e para ele fazer cada arte de cada música. Então, cada música tinha a sua arte, né, manual, que iria estar dentro desse álbum. E olha que lindo. Aí ele pegou e lançou um sorteio no Instagram, dizendo assim, pessoal, eu fui o artista que ilustrou essas músicas, essas canções, então estão aí para quem quiser procurar no Spotify, o Das Aranha, todas as músicas. E o nome desse álbum se chama Coisas de Deus. E aí ele tem, acho que em torno de 17 músicas, se eu não me engano. E aí eu olhei aquilo e ele falou, né, chamou, gente, qual música, me digam a frase mais criativa, ou quem me disser por quê, né, que o mais criativo vai ganhar um print de uma obra minha, porque a obra dele já ganhou o mundo e realmente tem o seu valor, né, e valor físico, dinheiro, material, assim. Então, e aí eu pensava assim, será que eu vou conseguir ter uma obra
artista, desse grande artista. E aí, na hora também foi aquela coisa, meu Deus, mas comparar? Tipo assim, vou comparar uma obra com outra. Aí eu comecei a olhar assim, né? Eu olhar e eu não conseguia excluir, só unir. Eu pensei, não é possível. Para mim, todas são lindas. E aí eu comecei e falei, quer saber? Vou criar uma poesia com todos os nomes desses títulos do CD, né? E foi o que eu fiz. E realmente eu ganhei, porque ele falou que realmente ele recebeu várias frases legais, lindas, explicando, argumentando o porquê de cada arte mais bonita que condizia com aquele nome, né? Mas ele disse que não teve como, né? Não encontrar. Aí eu disse assim, e realmente é isso, assim, né? Esse lugar de união, de não fragmentação, né? De a gente conseguir aprender com os contrastes, com a polaridade, e, né? O bem e o mal, ou o frio e o quente, essa é a forma, esse mecanismo sagrado e divino da perfeição para as consciências evoluírem, assim. Então foi essa mágica, assim, eu peguei esse quebra-cabeça e a partir daí eu comecei a escrever algumas, porque a minha tia, daí comecei a me conectar também com a minha ancestralidade, porque a minha família, meu tio escrevia poesias, a minha tia tem vários livros, e daí comecei a encontrar várias antologias. E eu disse, gente, olha que lindo, quanta beleza, assim, né? E quanta força da vida a favor da vida. E aí, agora acho que vocês podem continuar, porque eu já falei bastante. Não, Priscila, eu gostaria que você colocasse essa poesia para a gente conhecer, estamos curiosas. Deixou a gente curiosa. E o público também. Quero ouvir essa poesia, os títulos todos. Sim. E aí, na hora de dar um nome, só podia ser Catarina, porque, né? Eu sou Catarina, todos somos. Quem não é Catarina? Porque uma curiosidade que Santa Catarina é esse estado com um nome feminino, né? É o único nome feminino dos estados brasileiros. Então ele traz essa força, né, do feminino sagrado, que é esse espaço de nutrir o nosso ser, da gente, né, receber, se permitir. Então vamos lá. Um olhar, um luar, um som. Na mão, a transparência da essência das coisas de Deus. Imposição pensativa, com lábios entreabertos, te convida a experimentar o sal açucarado da transformação. De alma leve e angelical, te conecta com todos os deuses sul-americanos adormecidos aí em ti ou em nós. De alma leve e angelical, nos conecta com todos os deuses sul-americanos adormecidos em nós. E sem tempo nem espaço, a doçura surge como beijo sentido, que vai do verde azulado ao violeta, a nossa cor. E o crime perfeito de ser refém de si mesma traz em si a proteção, sua bússola, seu leme. Birutas indicam a direção que vem das salinas lá do Campeche. E como Zé Perry já nos dizia, o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Dentro de ti, tu tens mais, muito mais. Se tu diz, como diz os manezinhos aqui, tamo junto. Lindo, Priscila. Gostei dessa cor violeta, né? Dizem que a cor violeta é a cor da espiritualidade, né? Gostei dessa cor violeta. Muito linda a sua poesia, muito linda, né? E você sabe, Priscila, tem duas coincidências que eu vou te falar. A minha filhada, que está nos Estados Unidos, o nome dela é Priscila. E ela vai casar em Florianópolis. Ela mora nos Estados Unidos e vem
casar aí em Florianópolis, né? E se eu não me engano, eu não sei se a Santa Catarina ela é considerada uma das doutoras da igreja, né? Mas Santa Catarina, né? A santa que a Igreja Católica consagrou, né? Como santa, ela, na mediunidade de Joana d'Arc, ela foi uma das mentoras de Joana d'Arc. A gente vê que diz que é Santa Catarina de Alexandria. E Santa Catarina é representada com uma pena assim na mão. Não sei se vocês já viram a representação dela, né? A Santa Catarina Católica, né? Que eu estou aqui com ela no computador, né? Geralmente ela está com uma pena, como a grande mártir da Igreja Católica é referenciada como uma das santas. Eu sei que eu sempre vejo Santa Catarina com uma pena na mão, assim, né? Uma palma, né? Eu não sei se é de escrever ou é só uma palma, porque ela tem um livro e uma palma. Se você olhar na internet, você vai ver, ela tem um livro e uma palma na mão, né? Mas muito bonita a sua poesia. Vou procurar o das aranhas, né? Quando você colocou esse título e falou de música, me veio aquela música infantil, a Dona Aranha subiu pela parede, sabe, né? Coisa de criança, né? Que tira assim, o medo, né? Todo mundo pega a aranha como um bicho peçonhento, né? Um bicho... Claro, a gente tem que tomar cuidado. Aqui no Paraná, não sei aí, tem a aranha marrom, que é muito perigosa, né? Uma picada dela é perigosíssima, né? Mas, se a gente olhar... Eu gostei muito desse nome das aranhas, e você falou do fiar a dor, né? E a aranha, né? Quando você pega, né? Ela é uma fiandeira, né? Você vê que ela vai dando, né? Aquela trama toda, né? Então a gente vê a beleza da, como você falou, despertar. Às vezes, se você observar uma aranha, né? Eu tinha um tempo, agora meio maluquinha, sabe? Aliás, não, ainda sou, sabe, Priscila? E sabe aquelas aranhas que fazem mal, mas que fazem teinha no canto das nossas casas, né? E eu tinha uma casa na praia, às vezes eu ficava com uma dó, sabe, de desmanchar. Às vezes eu deixava um tempão. Eu falei, ela não faz mal, que essas aranhas pequenininhas não fazem mal, bem miudinha, que não são as armadeiras, sabe? Eu digo, elas não fazem mal, que elas são bem miudinhas, puxa, eu vou lá, eu sou tão covarde, eu desse tamanho, era um trocinho assim, né? Eu vou lá, ela teve tanto trabalho para tecer aquilo, mas eu não matava, mas às vezes eu tirava, né? E eu falava para ela assim, olha, você me desculpa, vai fazer a sua casa em outro lugar que eu preciso limpar a minha, né? E aí, às vezes, eu fico pensando no nosso critério de limpeza e de sujeira, sabe? Às vezes a gente tem os critérios, a chuva vem limpa, mas as teias de aranhas ficam, quando elas fazem na natureza, elas ficam, né? E a aranha tem, essa aranha miudinha tem uma parte boa, porque o mosquito se prende ali, né? Então, você fica sem mosquito, né? Mas a gente chega um tempo que, se você vê uma teia de aranha numa casa, assim, você fala, ai, desleixo, não é isso, né? A pessoa não limpa a casa, né? Não sei o quê. Eu já fiquei pensando nisso, né? Na nossa maneira de ser. E, Priscila, me conta, você sabia dessa história do Pão por Deus aí em Santa Catarina, que é forte aí em Santa Catarina? Você conhecia? Sim, conheço. Comecei a conhecer mais profundamente realmente agora, esse mês aí. E ontem lançou aqui, eu participo, eu bordo também, eu fio, adoro, participo do coletivo de bordadeiras. E aí, abriu ontem, ali na Lagoa da Conceição. Até se tu for vir para cá nessa época, ou quem estiver nos assistindo e quiser também, né, assistir, participar, ir lá visitar, está tendo uma exposição de bordados de Pão por Deus. Então, as mulheres foram se reunindo e, sabe, quem já é bem daqui, tradicional, tem a Nerivalda, a Eneida, que é uma que, digamos assim, que encabeçou ali o projeto, né, que é uma das nossas bordadeiras. Então, elas lançaram isso de cada uma bordar o seu Pão por Deus. Olha que legal. E o Pão por Deus é essa poesia de maneira, né, singela, afetuosa, dessa nossa dimensão afetiva, simples, com amor, com carinho no coração, né? Às vezes, vai bordar, a letra olha, eu não sou boa no bordado. Eu entrei num projeto esse ano, porque eu sou meio, como eu digo, eu sou meio doida, né? E vieram umas bordadeiras, só que acho que elas são, acho que do Espírito Santo. Elas têm um projeto, se você quiser olhar no Instagram, que é o Bordando Memórias. Elas vão viajando o Brasil inteiro,
e elas fazem umas oficinas, elas arrumam uns parceiros em cada lugar. Eu acho que elas estiveram em Porto Alegre, não sei se elas estiveram em Florianópolis. Em Porto Alegre elas estiveram em Curitiba, e a gente faz, elas convidam, é convidar mesmo quem nunca bordou, sabe? Não precisa ter muito jeito, elas convidam, claro, tem uma pessoa do Estado, no caso lá foi a Iraí, tem o espaço, e coloca nas redes sociais, né? E eu fui não pelo bordado, porque eu já tentei bordar lenços de bordado, bordado não é a minha praia, eu acho aquilo muito fino, muito delicado, eu não sei fazer aquele avesso perfeito, mas elas são partidárias do não avesso perfeito, sabe? Porque tem aquele povo que você olha à frente e atrás não tem nem nó, né? Tem nem nó, já viu as bordadeiras? Você conhece bordadeira que o meu avesso é que nem eu, é todo confuso, né? Quando eu faço, né? E aí eu fui mais por essa questão de evocar a memória, né? Eu falei, eu vou lá, se eu não bordar, não bordei, tudo bem. Mas tinha uma missão que foi desde o riscado, e foi muito interessante aquilo que você falou da ancestralidade, porque o primeiro dia não tem nada de você pegar, você recebe um kit, recebe até uma camiseta bordando memória, elas têm os patrocinadores, não tudo, as agulhas, as linhas e o material, que é um quadrado grande. E aí, Priscila, como tem poesia, eu fiz até uma poesia disso, né, do bordado. Mas o que acontece? Elas primeiro colocaram música, que nem você falou, elas colocaram atrás de fechar o olho, teve uma pessoa, uma facilitadora, né? Para ver qual a memória que evocava. Aí você falou de arte, onde é que eu vou chegar, né? Qual é a memória? Você guardar aquela memória. O que aquela música te levou, você lembrou? E depois ela trabalhou também, que é algo que diz que a gente não esquece, né? Que é os cheiros, né? Ela trouxe cheiros, mas não dizia. Tinha café, tinha canela, tinha um que eu não identifiquei, mas muita gente identificou que era o leite de rosas, que muitos dos nossos avós usavam, né? Então, ela trouxe vários potinhos assim para a gente cheirar, mas ela falou, agora fecha o olho, não era assim, cheirar um cheiro, sente, o que isso te lembra, né? Café, coado, e depois a gente escolhia uma memória. Olha só, eu nunca desenhei, porque você é artista, né? E você tinha que desenhar a tua memória, né? Ela dá o tamanho, ela deu o papel do tamanho do pano, né? E eu disse assim para ela, mas como é que eu vou desenhar isso, né? E ela disse assim, todo mundo sabe desenhar. Quando você é criança e manda você desenhar uma casinha, você desenha. Eu falei, mas é isso, né? Então, eu veio uma memória numa casa na praia com meus irmãos, eu falei assim, uma pessoa, um bonequinho, você não sabe desenhar aquele bonequinho com três... Palito, né? O boneco palito. O bonequinho palito, né? E eu fiz um desenho deveras infantil de uma casa que eu tive na praia, né? E eu peguei e desenhei, como tinha a missão, que eu fiz depois um para mim. Eu podia guardar o risco e fiz para mim. No outro pano, eu comprei, porque a única coisa que eles pedem, o bordado é deles, sabe? Porque eles fizeram uma exposição lá na Medicênio, que foi a parceira, que eu tenho um hospital lá em Curitiba, eu não estava lá, que eu estava aqui em Portugal, quando o bordado foi exposto, mas amigas minhas viram e tiraram foto e me mostraram lá o bordado, né? Então, o bordar também tem muito isso, dependendo do que você faça, se for que é um bordado livre, né? Mesmo que você não saiba, eu fiz tudo aquele ponto haste, sabe? Que é aquele ponto mais simplesinho, só sei bordar isso, eu fico bordando isso. Ou ele ou atrás, pronto, sabe? Sem fazer muita coisa, vou bordando naquele pontinho mais simples, e trouxe essa memória. Então, o bordar, só que você fala assim, eu tentei bordar um poema aqui da Flor Bela, né, em letras, né? Eu acho muito complicado, mesmo no ponto simples, é muito complicado bordar, porque eu vejo quem escreve bordando, né? Fica assim muito bonitinho. Os meus, sabe, eu custo muito a bordar escrita, né, para ficar legível, que você tem que começar a diminuir o ponto para poder fazer a curva da letrinha. Quem tem prática fala assim, não é fácil. Eu digo, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é muito legal ter você aqui com essa história, né? E você, Isa? Você borda também? Não, eu não sou muito boa em artes, assim, manuais, não. Mas, Priscila... Comigo eu acho que Sara, é uma questão de foco, né, Sara? Aqui as minhas crianças, elas querem aparecer o tempo todo.
E Priscila, acho que foi providencial não ter encontrado seu poema, porque eu ia ler justamente seu poema que está nessa linda antologia, Um Olhar Poético, Pequeno Príncipe, gente. Eu descobri que Priscila tem um canal, né? Estava vendo ontem. Essa menina, realmente, eu fiquei encantada. Nossa artista, Priscila Gubbi. Depois você vai nos falar sobre a criatividade positiva. Eu quero trazer um poema da autoria, na verdade, um texto aqui da nossa querida Pri, que está nessa antologia aqui, uma oportunidade chamada Vida. Nós somos coleguinhas do grupo Espiritismo e Poesia, e nós temos essa antologia que eu sempre falo, né, de valorização da vida. E deixa eu interromper, porque eu estou com água na boca, vocês conversando e eu apaixonada por esse sotaque. Eu aqui nordestina, cheio, sem esse ti, sem esses d de vocês. Daí, né? Só gente. Então, a nossa menina escreveu: da vida colho percepção, com unhas, dentes e coração. Aprofundar nas emoções de o ser é como arrancar raízes profundas de um emaranhamento denso que te proporciona a sutil arte de assumir o sim. A nossa Priscila trazendo aqui dos recônditos da alma, sua ancestralidade, o seu anseio pelo autoconhecimento, não é verdade, Priscila? Vou trazer uma poesia autoral, mas hoje o foco é você, né? Sarinha, eu fico encantada com essa menina. Ela devora livros. Ela devora livros, ela é uma artista, sou apaixonada por esses origamis que ela faz. Meu Deus, eu tenho uns aqui, viu, que eu ganhei. Vou trazer um poema, Pri, mas depois eu quero que você nos traga sobre as suas artes, a sua criatividade positiva, sobre o seu trabalho belíssimo. Doce canção. A brisa do mar, suave bálsamo, tranquiliza a mente por instantes. O tempo, ao mesmo tempo que não passa, corre célere nas ondas dançante. Como dói a partida inesperada, estremece a resistente fortaleza. Por dentro a alma despedaçada, um turbilhão de amarga incerteza. Não se turbe o vosso coração, vem comigo ao Monte das Oliveiras, ouça a diáfana voz, doce canção, declamando a poesia alvissareira. Sinta o perfume suave da melodia, a magia nos versos do poeta Galileu. Sua promessa imorredora é alegria, verbo divino que o mundo enriqueceu. Afirmou ser bem-aventurado, o que suporta agrura e sofrimento. Prometeu felicidade ao resignado, consolo e paz ao sofredor obediente. A confiança é fruto da legítima certeza. Da sobrevivência após o decesso carnal, está implícita na própria natureza. A lei divina, única, verdadeira e natural. Priscila, fique à vontade, nos fale do seu trabalho, da sua criatividade positiva, e é com você. A Sara colocou bem isso aí do que acontecia no meu processo como evangelizadora, né? E aí depois eu me oficializei professora, porque eu sou formada em design gráfico, daí comecei realmente a dar aula de desenho para criança, depois de ter já essa experiência com a evangelização. E aí foi esse lugar de aparecerem pessoas realmente precisando se expressar o seu ser através da arte. E, mas eu não sei desenhar, mas eu não sou boa. Então, muitas verdades já arraigadas dentro daquele ser, né? E eu digo assim, você não escreve, assina, né? Porque não são pessoas que não estão alfabetizadas, que não foram, né? Não tiveram esse acesso, assim. E aí, sim, sei. Então, né? Isso é único, é autêntico, é seu, é sua maior
né, a sua assinatura é o seu ser ali se expressando nessa vida, nessa experiência, como, né, fulano, ciclano, beltrano, né? E aí a gente começa a trabalhar na criatividade. Aí eu abri esse espaço para criatividade positiva, que é esse espaço onde você pode se expressar através da arte que você sentir, que reverbera dentro, né? Então é um espaço para usar do bordado, da aquarela, do desenho, da pintura. Porque a vida é essa experimentação, esse espaço para a gente se experimentar, né? E eu, olhando para a minha história, vejo quantas vezes eu deixei de fazer tal coisa por uma verdade que eu acreditei, né? Então, quando a gente se permite, né, experimentar, tentar, sem medo de errar, é esse espaço de simples criar. O criar, ele é simples, ele é mais simples, a nossa mente que complica essas preocupações, essa nossa, né, dimensão, assim, de nos compreendermos emocionalmente, psiquicamente. Então, esse lugar para a gente fazer um pontinho num papel, por exemplo. Tem uma carta, tem uma foto, tem uma memória, uma dor que está ali, que precisa ser acolhida, né? É um tecido lá que me relembra da infância, de uma festa, do momento. E isso vai trazendo, vai assim, desemaranhando o nosso ser ali. Desemaranhando essa vibração densa e mais baixa que a gente mesmo se coloca, sabe? Então, é isso, é esse espaço, né, que eu abri. Então, eu atendo pessoas, recebo. E, além disso, eu também tenho uma parceria, um projeto com uma psicóloga, que é a Susan Mariotti, que se chama, que está lá para vocês, quem quiser acessar o Instagram. Ele é um canal de bordado virtual, né? Começou em 2018, se chama As Linhas do Corpo, e ele nasceu com essa intenção de você bordar as linhas do corpo. E essas linhas invisíveis, essas linhas desses fios sutis, né, de todos os nossos corpos, o corpo emocional, o corpo mental, o físico e o espiritual. Então, se chama, aí entra lá, @as linhas do corpo, você vai poder acessar esse projeto, e ele salvou vidas, eu acredito nisso, na pandemia, né? Salvou o meu ser, a minha vida durante a pandemia, e de todas as outras mulheres do nosso coletivo. E a gente criou a primeira exposição foi As Linhas do Corpo. E aí veio a pandemia, a gente estava prevendo que ia lançar ali em março ou abril de 2020, e aí veio a pandemia, e a gente fez ela virtual, mesmo assim, então ela está lá. E a gente convida todas essas pessoas, né? No caso, eu falo mulheres, porque a maioria delas foi mulheres, mas os homens também são bem-vindos. E, né, é só porque a maioria mas assim, se você está aí e sente vontade de bordar, né? Não se acanhe, apareça. E aí a gente oportunizou isso aí mesmo acontecer online. Então, assim, a gente convida a pessoa a escrever, a tecer também através da escrita esse trabalho. Então, é um convite para que a pessoa reflita sobre a arte que ela fez, né? Então, você faz a arte, né? Às vezes fez no impulso do fazer, mas depois esse tecer, né? Que a palavra texto, testes, né? Tecer também tem o tecer. Então tem essa semelhança ali, né? Da similaridade da linguagem também, que isso também transforma e é maravilhoso. Então fica ali, vocês para acessarem esse canal, tem muito link, tem as fotos, tem os trabalhos e tem os textos, que eu digo que são poesias. São textos que contam histórias, né? Que curam histórias, que trazem esse local sagrado de você se conectar consigo mesmo, através das artes, né? Que é essa ferramenta que, quando falo de mim, assim, quando eu me oportunizo abrir, né, e me conectar com esse autocuidado, esse autoamor, esse momento de estima ao meu ser,
ele transforma, liberta, ele brota através das artes. Ele é tão simples, é tão mágico, assim, né? Simplesmente acontece. E a beleza está ali. E é isso, gente. Eu faço bonecas, né? Na criatividade positiva começou assim. Daí seria outra live, outra história aqui para falar disso. Vamos fazer outra live, com certeza. Meninas, nós já estamos finalizando, são 6h11. Nossa querida Sara tem algo ali. Priscila, nós agradecemos muito a sua presença. Deu uma iluminada em nosso despertar poético. Você tem muita história que eu sei. Vamos ter outros encontros. Se prepare para despertar outro dia de madrugada e ouvir o canto dos pássaros, porque eu adoro quando eles começam, o dia começa a clarear e aquela sinfonia aqui dos pássaros. Então, finalizando a minha participação, vou passar agradecendo muito de alma mesmo por você estar trazendo para nós o seu despertar, e vou pedir que Sara finalize, viu, o nosso momento. Eu só quero dizer que tudo que a Priscila falou, estava tentando procurar, Priscila, mas eu não posso sublinhar, mas eu tenho um ver, tem esse livro aqui, não sei se você está vendo, Coisa de Loucos, vendo? É um trabalho de uma jornalista, não posso me estender por causa do tempo, a Catarina Gomes. Mas, no final aqui do livro, ela vai falar de um dos doentes, né? E tem a ver com esse seu trabalho. Aqui tem um espaço em Lisboa, que eu não fui lá, descobri através desse livro, se chama Manicômio, que é um ateliê de artes, tá? E muita gente, né, consegue se expressar lá e se sentir bem. Depois eu vou botar o link lá no grupo, que eu acho que você vai se interessar, Priscila, em ver esse trabalho, né, dos loucos, entre aspas, né? Que não são loucos, né? Aliás, todos nós somos um pouquinho, né? De poeta, pintor e louco, todos nós temos um pouco. De médico, pintor e louco, todos nós temos um pouco, né? Então, essa tua fala me ressoou muito. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. A gente vê como é que eu estava falando para isso, porque aqui estava tempestuoso em Lisboa. Eu nunca fico aqui em outubro, né? E estava assim, a minha internet estava oscilando muito, sabe? E eu falei para ela, não, eu vou estar em casa, mas eu não sei se eu consigo entrar, porque a minha internet vai e vem. E hoje parou de chover. Aqui, pelo menos agora de manhã, está nublado, mas não está aquela chuva e a internet ficou firme. Então, eu termino apenas dizendo a minha gratidão, dizendo como que a arte ela tem um poder curativo e não somos nós. Depois eu vou pegar uma parte do texto que fala disso, da arte como ferramenta de cura, e como muitos, como você fala, de dores, conseguiram, através da arte, de alguma maneira, né, expressar aquela dor. Tem uma moça aqui, que é a Anabela, que foi muito assim, teve uma infância muito difícil, de maus tratos, e ela uma vez surtou, queria se matar. Graças a Deus, o segurança estava atento. Quando ela teve um surto, ela queria se matar, ela trabalhava na limpeza do shopping, não se matou, e como através da arte ela conseguiu trabalhar toda aquela dor que ela estava por dentro, né? Dentro dela, né? Aquela dor de ter sido tão machucada, né? Então, é muito importante o teu trabalho, Priscila. Continue, porque às vezes as pessoas elas não conseguem falar, elas não conseguem dizer, porque aquilo é tão doído que você não quer ir lá. Então, ela se expressa que nem ela diz que faz coisas feias, que é os monstros. Ela diz que é os monstros que estão dentro dela, né? Os monstros que estão dentro dela. Então, é aquilo que você consegue colocar, expressar. Quem também trabalhava com isso, é só ver o trabalho que você também deve se inspirar. A Anísia da Silveira, que trouxe, né, a arte-terapia para dentro também do manicômio, né? E como que modernizou. Eu não falo que era por maldade que se fazia a lobotomia, eu disse assim, era porque achava que aquilo era a solução e não era. Era até uma violência contra a pessoa, os choques, fazer a lobotomia e tal. Não vou dizer que era maldade. Por um tempo, a medicina pensou que esse era o caminho, mas tem que ver gente com ideias novas, com mentes novas, que nem a Nise, né?
que vai dizendo, não, tem outras maneiras de tratar, vamos trazer artistas para dentro do... artesterapeutas, que nem tinha esse nome no tempo da Anise, para dentro. E você é uma artesterapeuta, né? Seja no bordado, seja na pintura, seja no desenho. É que nem eu falo, olha o meu avesso. Eu ousei, Priscila. Eu falo para você assim, olha o meu avesso, como é que é horrível, ó, todo lá cheio. Eu ouso, ó, tá torto. Isso aqui é uma festa que eu fui dos tabuleiros, eu ousei desenhar, ousei bordar, sabe? Então, quando você não fica como a Priscila fala, eu não vou fazer porque eu não sei bordar, porque o meu bordado é imperfeito. Nós botamos um monte de coisinhas, de autossabotagem, né? Para dizer, não sou boa, não faço. Então, hoje eu estou assim. Só Jesus era perfeito, então eu vou na minha imperfeição mesmo. Um beijo grande, gente. Me despeço de vocês com uma gratidão enorme pela sua presença. Muito